Você pensa demais e você sabe disso. Uma mensagem que não chega, um silêncio diferente, um gesto que você não entendeu, e a sua mente já cria histórias inteiras, todas negativas e todas piores do que a realidade. E no fim, nada disso acontece. Mas mesmo assim, você continua tentando prever o que o outro quis dizer, tentando controlar o que não depende de você, tentando adivinhar o que pode acontecer de errado. É como se sua mente tivesse aprendido a transformar pequenos ruídos em grandes tempestades, como se cada detalhe fosse um alerta, como se você precisasse se proteger o tempo inteiro. Só que, no fundo, você sabe, pensar demais nunca resolveu nada, nunca trouxe paz, nunca mudou o resultado, nunca te fez mais forte. Pensar demais só te cansa, te esgota, te tira a clareza. Os estoicos já falavam disso séculos atrás. Eles sabiam que a mente se destrói quando tenta controlar o incontrolável, quando tenta encontrar significado em cada silêncio, quando tenta se defender de algo que nem aconteceu. E existe uma verdade simples, dura e libertadora. Se não depende de você, não merece a sua preocupação. Se depende de você, não precisa da sua aflição, precisa da sua ação. O que está nas suas mãos se resolve com atitude, não com medo imaginado. Então, da próxima vez que sua mente começar a acelerar, pare um instante, respire fundo e volte para si, porque confiança não nasce do controle, nasce da forma como você age quando a vida te desafia. E enquanto você não fizer essa escolha, a vida vai continuar te testando, não para te punir, mas para te mostrar, pouco a pouco, que você é muito mais capaz do que imagina. Hoje, essas lições estoicas vão te ajudar a soltar o excesso, recuperar a clareza e reencontrar a confiança que você pensou ter perdido. Antes de começarmos, te peço apenas 2 coisas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem também precisa dessa virada de vida. Agora, vamos para as nossas lições. 1. Sua cabeça exagera mais do que você imagina. Às vezes, a sua mente funciona como um rádio antigo que nunca desliga, sempre chiando no fundo enquanto você trabalha, dirige, toma banho ou tenta descansar. Ela fala, e quase sempre nos piores momentos. Lembra do que deu errado, inventa problemas que não existem, cria cenários que só servem para tirar sua paz. Mas presta atenção, nem tudo o que sua mente diz é verdade. Às vezes, ela não está te guiando, está só tentando te proteger de perigos que ficaram no passado. E quando esse instinto de proteção vem exagerado, vira ruído. Aí você começa a tratar preocupação como realidade. A mente tem talento para o drama. Ela pega um detalhe pequeno, aumenta, distorce, transforma em tempestade. Cria futuros trágicos usando apenas medo e imaginação. Pensa comigo, quantas vezes você sofreu por antecipação, perdeu noites, ficou inquieto por histórias que nunca aconteceram? Pois é, o medo é um roteirista brilhante, mas um péssimo profeta. Ele erra quase sempre, e mesmo assim você acredita, porque se acostumou a tratar esse barulho interno como fato. Os estoicos já alertavam sobre isso. Para eles, a mente não é o problema. O problema é acreditar que pensamento é realidade. Marco Aurélio dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, não porque eles tenham poder mágico, mas porque eles influenciam a forma como você interpreta tudo ao seu redor. Pense assim, a mente é como um rio turbulento. O erro é achar que você precisa pular dentro dele. A prática estoica é observar a correnteza sem ser levado por ela. Quando um pensamento ansioso chegar, não discuta, não lute, não tente provar nada. Faça como um viajante numa estação. Observe o trem passando, só porque o trem chegou. Não significa que você precisa entrar.
Repita uma frase simples, mas poderosa. Isso é apenas um pensamento, não é a verdade. Essa frase é uma âncora. Ela te puxa de volta para o presente e reduz o volume desse rádio interno. Você não precisa eliminar pensamentos. Isso seria como tentar impedir o oceano de fazer ondas. Mas você pode aprender a não se afogar nelas. É como treinar um cachorro agitado a não latir para qualquer som. Com consistência, ele relaxa, ele confia. O medo funciona do mesmo jeito. Quando você o nomeia, ele diminui. Quando observa sem fugir, ele se dissolve. Quando para de reagir automaticamente, ele perde autoridade. A paz não aparece quando a mente para de fazer barulho. Aparece quando você para de acreditar em tudo o que ela diz. Não é sobre silenciar pensamentos, é sobre não deixá-los comandar sua vida. A confiança nasce quando você entende que não controla tudo, mas controla como reage ao que pensa. E lembre-se, fogo não apaga fogo, preocupação não vence preocupação. Respire, observe, solte e confie. Com o tempo, você percebe que aquele ruído que parecia tão ameaçador era só o eco da sua insegurança. E no instante em que você escolhe calma no lugar da catástrofe imaginada, a sua mente entende o recado, se aquieta e a sua alma volta para o lugar de comando. 2. Quando controlar tudo, vira prisão. A verdade é simples, mas difícil de admitir. Você passa boa parte da vida tentando garantir que tudo aconteça do seu jeito. Quer que as pessoas ajam do jeito que você espera. Quer que seus planos sigam o roteiro perfeito, quer que nada saia do lugar. E quando a realidade não obedece, porque ela nunca obedece, nasce a ansiedade, a frustração, esse aperto no peito de que tudo está escapando pelas suas mãos. O controle funciona como areia molhada. Quanto mais você aperta, mais rápido ela escapa. Mesmo assim, você insiste, porque a mente teme o desconhecido. Prefere imaginar o pior do que aceitar que não sabe o que vai acontecer. É aí que nasce a preocupação, da tentativa desesperada de antecipar o que nunca esteve ao seu alcance. Os estoicos foram diretos sobre isso. Existe o que depende de você e existe o que não depende. Sua atitude depende, sua postura depende, seu esforço depende. Mas o comportamento dos outros, o tempo, o rumo das situações, isso não é seu para controlar. Mesmo sabendo disso, continuamos brigando com a realidade, empurrando portas que já estão fechadas, insistindo em caminhos que já mostraram que não são nossos. E no final, não perdemos o controle, perdemos a paz. Pense assim: a vida não foi feita para ser controlada, foi feita para ser acompanhada. Ela tem ritmos, desvios, pausas necessárias e muitas vezes aquilo que hoje parece atraso é justamente o que está te protegendo do que você ainda não está pronto para enfrentar. Controlar tudo é só outra forma de dizer: eu não confio. Mas confiar não é cruzar os braços, é parar de lutar contra o que não depende de você e colocar sua energia no que realmente transforma o seu dia. Quer praticar? Comece pequeno. Hoje, observe quantas vezes você tenta controlar o que está fora das suas mãos, a mensagem que não chegou, o trânsito, a reação de alguém, o rumo de uma conversa. Cada vez que perceber esse impulso, respire fundo e repita silenciosamente: isso não é meu para controlar. O controle absoluto é uma ilusão que te esgota. A aceitação é a verdade que te liberta. E a diferença entre as duas está numa única palavra: confiança. Não a confiança ingênua de que tudo vai sair do seu jeito, mas a confiança madura de que, aconteça o que acontecer, você vai saber lidar. A vida não precisa que você domine tudo. Ela precisa que você confie em si mesmo. Soltar não é perder, soltar é permitir que as coisas encontrem o próprio lugar. É a calma que nasce quando você percebe que viver não é segurar o mundo com força, é caminhar dentro dele com presença, coragem e fé. 3. A coragem de confiar no caminho.
É difícil aceitar que você não controla tudo, que a vida não te entrega garantias, que não existe um manual dizendo qual é o próximo passo. E quando você percebe isso, sua mente dispara, cria medos, inventa cenários, imagina problemas que nem existem. Você quer segurança, quer previsibilidade, quer sentir que tudo está sob controle. Mas é exatamente o desconhecido que faz você crescer. A incerteza é o teste mais verdadeiro da confiança. É caminhar mesmo quando o chão ainda não apareceu. É respirar fundo, mesmo quando sua mente insiste em desenhar tragédias. Vivemos numa época obcecada por controle, por agendas perfeitas, por planos que parecem te proteger de tudo, e basta uma mudança inesperada para você sentir que tudo desmorona. Só que a vida não é uma planilha. Ela é uma trilha no meio da mata. E você só enxerga alguns metros por vez. Se você olhar com sinceridade, vai perceber que muitas das melhores coisas da sua vida não estavam previstas. Elas surgiram quando você teve coragem de continuar, mesmo sem entender onde aquilo ia dar. O medo do desconhecido tenta te paralisar porque te convence de que segurança é ficar no mesmo lugar, quando, na verdade, estagnação é que te prende. E é aqui que está o ponto. Crescer exige aceitar o espaço vazio entre um passo e o outro. Exige caminhar mesmo sem garantias. Exige confiar antes de ver. A incerteza é o berço da confiança. É nesse espaço onde nada é garantido que a sua força começa a aparecer. Os estoicos falavam disso com clareza. Para eles, serenidade não era ter tudo resolvido, era manter a lucidez dentro do incerto. Marco Aurélio lembrava que o sábio não teme o futuro porque confia em si, não nos resultados. E é isso que você esquece quando a ansiedade toma conta. A confiança está em você, não no que pode acontecer. Caminhar sem mapa não significa estar perdido. Significa acreditar que o próximo passo aparece quando você dá o primeiro. É trocar o "e se der errado" por "e se der certo", porque essa troca muda sua energia, muda sua postura, muda a forma como você se coloca diante da vida. O desconhecido não é sempre um perigo. Às vezes, é justamente o que te liberta. Ele assusta no começo, mas depois se torna o ar que te renova. A incerteza não é inimiga, é mestre. Ela te ensina a parar de buscar garantias impossíveis e a confiar no processo. A verdadeira fé, não religiosa, mas humana, é essa certeza silenciosa de que, aconteça o que acontecer, você vai saber lidar. Quando você aceita que não sabe, seu corpo relaxa, a mente desacelera, você para de exigir perfeição da vida e começa a caminhar com ela, não contra ela. A calma não nasce quando o futuro fica previsível. Nasce quando você para de exigir que ele seja. Então, se hoje você não tem todas as respostas, tudo bem. Nenhum grande caminho começa com clareza total. O que importa não é ter um mapa, é ter direção. A incerteza não é castigo, é apenas a vida perguntando: você está pronto para confiar em si mesmo? E quando você responde sim, algo poderoso acontece. O desconhecido deixa de ser ameaça e se transforma em liberdade. Caminhar sem certezas não é imprudência, é coragem. E só quem confia de verdade consegue avançar sem medo de se perder. 4. Sua mente te ajuda ou te derruba. A mente fala o tempo todo. Ela comenta, critica, compara, julga e muitas vezes fala com você num tom que você jamais usaria com alguém que ama. Se você falasse com um amigo do jeito que fala consigo mesmo, essa pessoa se afastaria na hora. Mas quando é você, você aceita. Você escuta e, sem perceber, deixa que esse diálogo molde quem você acredita ser, como você se trata e como reage ao mundo. A verdade é simples. O que você diz para si cria o lugar onde você vive por dentro. E todos os dias você alimenta uma das duas vozes, a que te levanta ou a que te afunda. Cada frase silenciosa deixa marcas na sua autoestima.
O que você repete vira direção. O que você insiste vira crença. Quando seu diálogo interno nasce do medo, da culpa ou da dúvida, você cria uma névoa sobre si, e isso deixa tudo distorcido. Você esquece sua força, exagera seus erros, diminui seus acertos e trata cada queda como se fosse um fracasso definitivo. Existe algo essencial aqui. O cérebro não diferencia o que acontece do que você diz que está acontecendo. Se você repete, eu não consigo, sua mente transforma isso em limite. Se você diz, eu vou tentar, ela abre uma porta. É a diferença entre viver preso aos seus pensamentos ou transformá-los em aliados. Para os estoicos, a mente pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo. Tudo depende do tom que você usa para treiná-la. E treinar não significa eliminar pensamentos negativos, mas aprender a falar consigo mesmo com equilíbrio, com a mesma paciência que você teria com alguém que está aprendendo a viver. Falar consigo com gentileza não é fraqueza, é disciplina emocional. Gritar com você não te faz avançar mais rápido, só te faz desistir antes do tempo. A verdadeira força aparece quando você se apoia, especialmente nos dias em que tudo está instável. Em vez de sou inútil nisso, diga estou aprendendo. Em vez de nunca dá certo para mim, tente. Desta vez pode ser diferente. Não são frases mágicas, são formas de criar um ambiente interno onde você pode crescer sem medo de punição. O problema nunca foi duvidar. A dúvida mostra que você se importa, que está tentando. O problema é se atacar por causa disso. Quando cada tropeço vira agressão, você começa a ter medo de se mover. Mas quando cada queda vira acolhimento, você aprende a confiar. Experimente algo simples. Quando um pensamento negativo surgir, responda com a voz de alguém que te ama, não para negar a realidade, mas para equilibrar. Se sua mente disser, eu nunca vou conseguir, responda, talvez não hoje, mas estou mais perto do que ontem. Se ela disser, sou um desastre, diga, sou humano e estou crescendo. Esse pequeno gesto muda tudo. Muda seu corpo, sua energia, sua postura diante da vida. Quando você se trata com mais calma, sua percepção se ajusta, sua força volta, sua confiança começa a nascer. A confiança não aparece de repente. Ela é construída nesses detalhes, nessas conversas silenciosas que só você escuta, nessas escolhas diárias de não se abandonar. Você não precisa ser perfeito para confiar em si, só precisa ser consistente. Seu diálogo interno é a história que conduz sua vida, e toda história pode ser reescrita. Você pode transformar drama em aprendizado, crítica em impulso, medo em sabedoria. Basta mudar o tom. Quando você aprende a ser seu próprio apoio, tudo muda. A ansiedade diminui, a clareza aumenta, a vida fica mais leve. Então, da próxima vez que sua mente tentar te atacar, respire e lembre-se. Você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Você pode escolher ser abrigo, não carrasco. A voz mais poderosa da sua vida não vem de fora, vem de dentro. Fale consigo como alguém que quer te ver crescer, não como alguém que te pune por não ser perfeito. 5. A coisa minúscula que te consome. Existe uma tensão silenciosa que você carrega sem perceber, como se fosse uma pequena ervilha escondida debaixo de tudo o que você faz. Por fora, parece tudo bem. Por dentro, existe uma parte sua tentando fazer tudo perfeito, tudo certo, tudo no controle. E é aí que o desgaste começa. No começo, essa dedicação nasce do cuidado, da vontade de acertar. Mas com o tempo, vira uma vigilância constante, uma cobrança silenciosa que te segue como sombra. Não é amor pelo que você faz, é medo de errar. O perfeccionismo funciona assim. Ele promete que quando tudo estiver impecável, você finalmente vai se sentir suficiente. Só que quanto mais você tenta provar seu valor, mais longe da paz você fica. E o pior,
Mesmo quando você acerta, a mente não descansa. Ela pula para o próximo, preciso melhorar. Então pense, para quem você está tentando provar tanto? Para os outros ou para aquela versão sua que nunca acha que você fez o bastante? Os estoicos conheciam essa armadilha. Eles diziam que o erro não machuca. O que machuca é a interpretação. Um perfeccionista vê um detalhe fora do lugar como fracasso. Uma mente confiante vê o mesmo detalhe como aprendizado. A diferença nunca esteve no resultado, mas no olhar. Ninguém espera que você seja perfeito, esperam que você seja verdadeiro. As pessoas não se conectam com sua imagem impecável, e sim com sua humanidade. É nas falhas que surgem vínculos reais, força real, evolução real. Tentar ser infalível só te afasta de si mesmo. Imagine-se caminhando com uma mochila nas costas. Cada exigência vira uma pedra. Preciso acertar, não posso falhar, tenho que ser impecável. No começo, você aguenta. Depois, a mochila pesa, rouba seu brilho, consome sua energia. Desapegar não é desistir, é tirar da mochila o que nunca deveria ter sido carregado. A autocompaixão é o início disso. Fale consigo com a mesma gentileza que teria com alguém que você ama. Quando algo não sair como esperado, troque o julgamento pela pergunta certa. O que isso está tentando me ensinar? Esse simples gesto muda tudo. Tira você da culpa e te coloca no crescimento. A paz chega quando você entende que não precisa provar nada, nem ao mundo, nem a si mesmo. Você não precisa conquistar descanso, justificar pausas ou performar perfeição. Seu valor não está no resultado, mas na forma como você se trata enquanto tenta. A vida não exige que você seja impecável, ela precisa que você seja real. E, ironicamente, é quando você solta a necessidade de perfeição que as coisas começam a fluir. Porque quem aprende a falhar sem se destruir por dentro, descobre a liberdade que o perfeccionismo nunca permitiria existir. 6. Pare de criar medo na mente. Você tem uma habilidade impressionante para transformar um simples risco em uma tragédia completa. Basta algo sair do planejado, um detalhe mudar, uma possibilidade mínima aparecer e a sua mente já cria o pior roteiro possível. Fracasso, perda, rejeição, tudo antecipado, tudo exagerado. O mais irônico é que na maioria das vezes nada disso acontece. Mas você já sofreu, já sentiu o aperto no peito, o peso no estômago, o corpo inteiro reagindo como se estivesse no meio de um desastre real. O cérebro não diferencia o que você imagina do que realmente acontece. Então você acaba vivendo tempestades que nunca chegam. Tudo começa com os famosos "e se?" E se der errado? E se eu perder tudo? E se eu me arrepender? Essas perguntas parecem cuidado, mas são medo disfarçado. Elas não te preparam, elas te desgastam por antecipação. Os estoicos já avisavam: sofrer antes da hora é sofrer 2 vezes. E é verdade. Antecipar a dor não te protege, só te enfraquece. Quando você vive preso ao futuro, você abandona o presente. É como tentar caminhar com um pé no chão e o outro no ar. Você perde o equilíbrio. A mente, sem treino, vira uma fábrica de preocupações. Mas ela pode ser educada, não tentando eliminar pensamentos, porque isso seria como pedir ao vento para não soprar, e sim aprendendo a não seguir cada rajada. Quando surgir um pensamento catastrófico, não discuta com ele, não tente provar nada. Diga apenas: obrigado pelo aviso, mas eu não preciso disso agora. Essa frase simples corta a espiral. Depois disso, volte para o presente. Respire, sinta seus pés no chão. Olhe ao redor. A vida está acontecendo aqui, não no futuro que sua mente inventa quando está com medo. A filosofia estoica ensina exatamente isso. Foca no que está sob seu controle e solta o resto.
Se preocupar com o que ainda não existe é tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. Então, quando sua mente começar a rodar um filme de terror, faça uma pergunta simples. Isso está acontecendo agora ou só dentro da minha cabeça? Se não está acontecendo, não viva como se estivesse. Não gaste energia com fantasmas, não se desgaste com possibilidades. E quando o medo insistir, lembre-se, você não controla o pensamento que aparece, mas controla a atenção que dá a ele. Essa é a verdadeira liberdade emocional, observar a tempestade sem entrar nela. 7. Você não pede confiança, você cria confiança. Você não nasceu inseguro. Essa dúvida que hoje te trava foi construída aos poucos, alimentada por comparações, críticas e pequenos erros que pareciam nada, mas abriram espaço para uma voz interna que sempre pergunta: e se eu não conseguir? Mas essa voz não é você, é um eco antigo, desatualizado. Confiança não aparece de repente, ela não chega como inspiração. Confiança se constrói, como um músculo que ficou tempo demais parado e precisa voltar a ser usado. Cada pequena ação é um treino. Cada promessa cumprida é um tijolo colocado no lugar certo. Acreditar em si não é arrogância, é respeito próprio. A verdadeira confiança não precisa de aparência. Ela mora no olhar de quem sabe onde é forte e onde ainda está aprendendo. Não exige perfeição, exige honestidade consigo mesmo. Os estoicos lembravam que autocontrole é a maior força humana, porque quem controla a si mesmo não depende da aprovação de ninguém. Motivação ajuda por um dia, consistência sustenta por uma vida inteira. O erro é esperar se sentir seguro para agir. A verdade é simples, você age primeiro e a segurança vem depois. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si, sua confiança cresce. Se você diz, amanhã eu começo, e realmente começa, sua mente registra, eu posso confiar em mim. Mas ela também registra o contrário. Quando você se decepciona repetidas vezes, sua mente aprende a duvidar, do mesmo jeito que você duvidaria de alguém que sempre promete e nunca cumpre. Reconstruir essa confiança interna não exige discursos, exige prática. Metas pequenas, quase bobas, acordar 10 minutos mais cedo, não pegar o celular no café, beber água quando disse que beberia. Coisas simples que enviam a mensagem: eu cumpro o que digo. Com o tempo, essa confiabilidade silenciosa se espalha por toda a sua vida. A verdadeira confiança nasce no que ninguém vê. Na rotina, na disciplina, na palavra honrada, no respeito que você decide oferecer a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. É isso que transforma dúvida em clareza e medo em serenidade. As pessoas mais confiantes não são as que nunca caem, mas as que não têm medo de cair, porque entendem que cada queda é só um ajuste, não o fim. Por isso, pare de buscar confiança nos outros. Pare de pedir ao mundo algo que só você pode construir. Construa de dentro para fora. Cumpra sua palavra. Fale consigo com gentileza. Se trate como alguém digno de respeito. A confiança não surge como um milagre. Ela nasce em silêncio, todos os dias, nas pequenas escolhas que dizem, eu posso contar comigo. 8. Confie no seu ritmo e a vida destrava. Você vive com pressa. Pressa para entender, para resolver, para chegar onde acha que já deveria estar. E basta alguém conquistar algo que você também quer para sua mente disparar, como se você estivesse ficando para trás. Mas existe uma verdade simples. A vida não acelera só porque você está ansioso. O tempo não obedece à urgência, ele obedece ao processo. Hoje vivemos numa época que idolatra velocidade. Todo mundo parece decidir rápido, crescer rápido, conquistar rápido, e você começa a achar que está lento, que está perdendo espaço, que está vivendo errado. Mas correr não significa progredir e comparar, não significa se conhecer. Ela já conseguiu. Ele está melhor do que eu.
eu continuo parado. Essas frases parecem pequenas, mas drenam sua energia, porque comparação não impulsiona, só corrói. Você não floresce olhando o jardim do outro. E mesmo assim, insiste em medir sua vida por parâmetros que nunca foram seus. Cada pessoa tem um ritmo, uma história, um tempo de maturação que não pode ser apressado. Pense numa fruta arrancada antes da hora. Ela não está pronta, por mais que você queira saboreá-la. A vida funciona do mesmo jeito. Quando você tenta forçar o que ainda está amadurecendo, só colhe amargura. Os estoicos entendiam isso. Eles não tentavam controlar o tempo. Respeitavam o tempo. Não buscavam chegar primeiro. Buscavam chegar preparados, porque a vida não se mede pela velocidade, e sim pela profundidade. E aqui vai uma imagem simples. Uma árvore não se desespera porque outra cresceu mais rápido. Ela sabe que o essencial acontece antes, lá embaixo, no invisível. As raízes se fortalecem antes que qualquer galho apareça. Você também está criando raízes, mesmo quando acha que nada está acontecendo. Paciência é a linguagem secreta da confiança. Não é ficar parado, é agir sem desespero. Quando você confia, age com calma. Quando não confia, age com urgência. E isso muda tudo. A urgência nasce do medo. A calma nasce da certeza de que o que é seu não se perde. Sempre que sentir que está atrasado, pergunte: quem está falando agora? Minha comparação ou meu medo? Respire e repita: estou chegando no meu próprio momento. Isso não é mágica, é clareza. Sua vida não está atrasada, está amadurecendo. O calendário não é um juiz. O tempo não é um inimigo. A impaciência te cega, mas a vida continua trabalhando por dentro, preparando o que você ainda não consegue ver. Quando essa verdade se encaixa no coração, a mente desacelera e o corpo descansa, porque você entende que confiança não se prova correndo, e sim caminhando com serenidade. Paciência não é parar, é continuar avançando, confiando. 10. A sua força nasce da calma. Você já percebeu como o nosso mundo confunde pressa com competência? Tudo precisa ser respondido na hora, resolvido na hora, decidido na hora, como se cada segundo fosse uma corrida contra um inimigo invisível. E sem se dar conta, você começa a acreditar que estar tranquilo significa estar atrasado. Mas existe uma força que quase ninguém cultiva, a calma que permanece firme enquanto tudo ao redor treme. Não é ficar parado, não é desistir, não é se esconder, é aquela estabilidade interna que não se abala com qualquer barulho externo. Pensa numa chama protegida dentro de um vidro. Lá fora venta, chove, o mundo desaba, mas a chama continua de pé porque está protegida pelo espaço certo. A calma funciona assim. Ela cria um abrigo dentro de você e quem tem abrigo interno não reage no desespero, decide com clareza. Quando o caos chega, a verdadeira força não está em gritar, acusar ou explodir, mas em respirar fundo antes de responder. Calma não é passividade. Calma é domínio. É você dizendo para si mesmo: eu escolho minha reação, não o meu medo. A mente, quando assustada, transforma sombras em ameaças. Mas quando você faz uma pausa, percebe que muitas dessas ameaças só existiam na imaginação. Os estoicos sabiam disso. Eles repetiam que você não controla o mundo, mas controla o significado que dá a ele. A tempestade é a mesma. O que muda é o piloto. Com calma você pensa melhor, enxerga além do impulso, age com precisão. Com pressa, você reage pela emoção e quase sempre se arrepende. E calma se treina. Começa em gestos simples, não responder na hora, não transformar tudo em ofensa, não carregar o peso do humor dos outros. É como ajustar o volume da própria mente. Você não desliga o mundo, mas decide quanto ele te invade. Quando sentir a ansiedade subir, faça o contrário do impulso natural. Pare, respire.
Retorne ao agora. Quase nada é urgência real, são só pensamentos correndo mais rápido do que a vida. Confiar em si mesmo é lembrar que você já atravessou situações que jurou que não aguentaria. Está aqui, cansado talvez, mas mais sábio, mais forte, mais consciente. Isso é confiança. Não a garantia de que tudo vai dar certo, mas a certeza de que, se não der, você vai saber lidar. Manter serenidade no meio do caos não te faz frio, te faz maduro. Quem domina a própria calma, domina a própria vida. E quando tudo parecer prestes a desmoronar, lembre-se, a calma não apaga o caos. Ela te mantém inteiro enquanto você o atravessa. Ela sempre esteve dentro de você, esperando o momento em que você finalmente escolheria ouvi-la. Se esse pensamento fez sentido para você, escreva nos comentários. Nem tudo precisa de controle, só de confiança. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir. Memento Mori. Lembre-se de que você vai morrer. Os estoicos repetiam essa frase não para causar medo, mas para acordar você para a vida, para tirar você do automático e lembrar que cada momento importa, porque nada é garantido. Pense nisso por um instante. Todos nós estamos indo para o mesmo fim. Mesmo assim, vivemos como se tivéssemos tempo infinito, como se pudéssemos adiar tudo, como se as pessoas que amamos fossem estar aqui para sempre. Memento Mori não fala sobre temer a morte, mas sobre temer viver sem presença, sem coragem e sem profundidade. É sobre desperdiçar uma vida que passa rápido demais porque você está distraído, cansado ou preso nos mesmos hábitos. Memento Mori te liberta de 3 prisões invisíveis. A prisão da procrastinação, que te convence que um dia é uma data real. A prisão do ego, que te faz gastar energia tentando provar algo para quem não importa. E a prisão do medo, que te impede de tentar, de arriscar, de recomeçar. Quando você aceita que sua vida tem um fim, tudo muda. Problemas ficam menores, mágoas perdem força, discussões deixam de fazer sentido. A vida fica mais clara, porque você entende que não tem garantias, só escolhas. E é aqui que essa nova jornada começa. Quando você decide fortalecer sua mente, sua vida ganha direção. Esses 7 desafios estoicos não são frases bonitas. São práticas reais para mudar sua vida de dentro para fora, com disciplina e presença. É um convite para você assumir o controle nos próximos 30 dias, direcionar sua energia para mudanças que realmente importam e se tornar protagonista da sua história. Só você pode decidir isso, só você pode se transformar. Então, respire fundo, ajuste sua postura e entre nesse estado de presença, porque os desafios começam agora. Desafio 1. Decida como você reage. O controle das emoções é uma das maiores lições do estoicismo, não porque você deve se tornar frio, mas porque você precisa parar de entregar o volante da sua vida para tudo o que acontece do lado de fora e começar a conduzir a partir do que existe aqui dentro. Todos os dias, algo testa a sua estabilidade emocional. Um projeto complicado no trabalho que parece exigir mais do que você tem, uma discussão que quase vira uma guerra, um imprevisto que tira sua paz em segundos. É normal ser dominado pelo impulso, reagir sem pensar e perder o controle. Mas existe uma pergunta que muda completamente o jogo. E se você pudesse decidir a sua reação antes da emoção decidir por você? Por isso quero te propor um desafio. Nos próximos dias, pratique o equilíbrio emocional como se estivesse treinando o músculo mais importante da sua vida. Primeiro, observe. Perceba seus impulsos, suas tensões, seus julgamentos automáticos. Depois, desenvolva a habilidade que separa pessoas fortes de pessoas reativas, o distanciamento interno.
essa pequena pausa que impede a emoção de assumir o comando. Imagine que você está no trabalho lidando com um projeto complexo. O prazo aperta, a pressão cresce, o peito parece mais pesado. A antiga versão de você entraria em pânico, mas agora você para, observa e respira. O desafio é real, mas o pânico não é obrigatório. Você enxerga com clareza que existe uma linha nítida entre o que está acontecendo e o que a sua mente está contando sobre o que está acontecendo. E é aqui que nasce o seu poder. A reação é uma escolha, e ela sempre esteve nas suas mãos. Entrar em pânico te enfraquece, culpar os outros te aprisiona, reagir com raiva te cega. Mas manter a calma, analisar opções e agir com firmeza abre espaço para a solução. Esse mesmo princípio vale para tudo. Se alguém tenta te provocar, lembre-se, ninguém controla suas emoções sem sua permissão. A pessoa pode até apertar os botões, mas só tem acesso ao painel se você entregar a chave. Antes de responder, faça o ritual estoico. Pare, respire, observe. Essa pausa é a sua fortaleza interna. É o momento em que você troca a reação automática por resposta consciente. Depois, escolha com clareza a reação que representa quem você quer ser, não a reação que o impulso quer empurrar para fora. A verdadeira paz não nasce da falta de problemas, nasce da maturidade de quem aprendeu a permanecer firme por dentro, mesmo quando tudo se move lá fora. Um exemplo prático. Em uma discussão acalorada, em vez de atirar a primeira palavra que vem à mente, segure, respire fundo, escolha a frase que constrói, não a que destrói. Escolha o gesto que resolve, não o que complica. Cada vez que você faz isso, fortalece o músculo do autocontrole. Montaigne dizia: a maior vitória é vencer a si mesmo antes de enfrentar qualquer batalha. E é exatamente assim que o equilíbrio emocional funciona. Você domina o impulso, e ao dominar o impulso, domina o rumo. Nos próximos 30 dias, comprometa-se a observar e escolher suas reações. Porque quando você governa seu interior, nada do exterior te derruba. E quando você decide quem é, ninguém mais decide por você. Desafio 2. Pare de deixar seus pensamentos te derrotarem. Imagine que todas as manhãs, antes de sair de casa, você colocasse 2 sacolas de pedras dentro da sua mochila. No começo, talvez não pareça grande coisa, mas dias, semanas e meses depois, esse peso se tornaria insuportável. Você ficaria cansado, sem energia, e cada passo exigiria um esforço enorme. Agora, entenda o que quase ninguém enxerga. Pensamentos negativos funcionam exatamente assim. Eles não aparecem como pedras, mas pesam como pedras, se acumulam como pedras e desgastam silenciosamente como pedras. Esses pensamentos drenam sua energia, distorcem sua visão sobre a vida e criam um ciclo de frustração, autocrítica e queda de confiança, até que você se sente exausto sem saber por quê. E o pior, você não percebe quando tudo começou. Não escuta o momento em que a primeira pedra cai na mochila. Você simplesmente acorda pesado. Nosso desafio é interromper esse ciclo de autossabotagem. Você jamais colocaria pedras na mochila de propósito. Então, por que deixa que a sua mente carregue pesos que você nem escolheu? Muitas vezes damos valor a objetos, conquistas e expectativas, mas esquecemos algo infinitamente mais importante: o estado interno que sustenta tudo isso. E a verdade é simples. É possível mudar. Você pode aprender a reconhecer o valor da sua mente e o impacto que ela tem em cada área da sua vida. Pensamentos negativos são como pequenas sombras. Se você não os observa, eles crescem até parecerem monstros. Nos relacionamentos, por exemplo, quando aparece um problema em vez de conversar, você cria histórias internas destrutivas. Ela perdeu o interesse. Ele não se importa.
eu não sou suficiente. Nada disso é fato. São interpretações moldadas pelo medo, que ganham força quando repetidas. No trabalho, acontece a mesma coisa. Recebe uma crítica e imediatamente pensa: eu nunca faço nada certo, nunca vão me valorizar. Esses pensamentos se acumulam como pedras invisíveis e fazem a montanha parecer maior do que realmente é. Quase todas as experiências difíceis têm o potencial de virar monstros mentais quando permitimos que a negatividade se repita sem questionar. Desilusões amorosas, fracassos profissionais, amizades que acabaram, erros cometidos, oportunidades perdidas, nada disso precisa destruir você. Mas tudo isso pode paralisar você se continuar sendo revivido como se fosse acontecer de novo. Reviver medos é abrir a porta da autodestruição. Por isso, nos próximos 30 dias, interrompa esse ciclo. Primeiro, pare de alimentar a mente com lixo emocional. Não repita memórias dolorosas como se fossem verdades eternas. Depois, direcione sua atenção para experiências que te fortalecem e te inspiram. Quando você elimina os pensamentos negativos, abre espaço para uma mente mais leve, mais firme e mais confiante. É como esvaziar a mochila e descobrir que o caminho sempre foi menos difícil do que parecia. Uma forma simples de começar é reconhecer o pensamento negativo no instante em que ele aparece e desafiá-lo. Isso é realmente verdade? Existe outra forma de ver isso? Esse ato enfraquece a negatividade. O monstro diminui quando você acende a luz. Também precisamos aprender a silenciar o crítico interno, essa voz que sempre lembra dos erros, mas raramente das vitórias. Em vez de se atacar, aprenda a defender-se. Lembre-se de quando você foi corajoso, sábio, resiliente. Todos cometem erros, mas todos têm momentos de grandeza. Autoconhecimento é isso, ver-se por inteiro, não apenas pelas falhas. Quando você caminha para dentro de si, descobre uma versão mais forte e mais honesta de quem é. A jornada não é linear, mas revela uma verdade que poucos percebem. A força interior não nasce da perfeição, nasce da coragem de continuar apesar das falhas. O estoicismo nos ensina a remodelar nossa visão, nossos valores e, principalmente, a importância que damos a nós mesmos. Montaigne escreveu: nada pesa mais do que o pensamento que carregamos por tempo demais. E é exatamente isso que estamos aprendendo aqui: soltar. Se você está disposto a aplicar esse desafio na sua rotina, deixe sua marca aqui. Escreva nos comentários: vou aplicar. Esse gesto simples pode ser o início de uma mudança profunda, porque uma mente leve enxerga mais longe, caminha com mais clareza e cria um futuro que antes parecia impossível. Desafio 3. Pratique o desapego material e emocional. Este desafio é sobre aprender a viver sem algo que você considera indispensável, não para mostrar força ao mundo, mas para provar a si mesmo que você não é refém de nada do lado de fora, e que a verdadeira liberdade começa quando você rompe dependências que nem sabia que carregava. Pode ser algo pequeno, como o seu doce favorito, ou algo maior, como as horas que você passa nas redes sociais. A ideia é simples: treinar o poder do autocontrole, que é uma das liberdades mais profundas que um ser humano pode conquistar. Imagine deixar de lado algo que te traz conforto. À primeira vista, parece perda, parece privação, parece abrir mão de um pequeno prazer. Mas o que estamos treinando aqui não é perda, é força interior. É a capacidade de caminhar sem muletas emocionais. É a coragem de sustentar o próprio corpo sem depender do que é fácil. Quando você decide viver alguns dias sem aquilo que está acostumado, você faz o que a maioria não faz. Amplia sua resistência, fortalece sua disciplina e descobre que a verdadeira força nasce da renúncia consciente.
porque todo desconforto voluntário afia a mente, fortalece o peito e revela partes suas que estavam adormecidas. E este desafio não é apenas deixar algo de lado por alguns dias, é inverter o eixo, parar de ser conduzido pelo desejo e começar a conduzi-lo, construindo uma versão mais madura, mais lúcida e mais independente de si mesmo. Agora pense nisso de forma mais profunda. Não estamos falando apenas de objetos ou hábitos visíveis. Estamos falando também de emoções, medos e padrões que você carrega há tanto tempo que já parecem parte da sua identidade. Olhe para a insegurança que tantas vezes te impede de seguir em frente. Ela não grita, ela sussurra, mas esse sussurro paralisa. Não vai dar certo. Vão te julgar. E se você falhar? Essa insegurança é como um peso preso aos seus tornozelos. E nos próximos 30 dias, sempre que ela surgir, imagine soltar o nó, soltá-la no chão, deixando ali o que já não pertence a você. Porque este desafio não é sobre resistir a um hábito, é sobre se libertar de algo que claramente impede seu crescimento. Muitas vezes, carregamos sentimentos negativos como quem vive preso numa teia invisível. Sabemos que nos machucam, mas continuamos ali, porque existe um pequeno conforto em manter o conhecido, mesmo quando o conhecido dói. Os filósofos chamavam isso de correntes douradas, belas por fora, destrutivas por dentro. Quando você se desafia a viver sem essas amarras, descobre forças que não sabia ter e percebe que a dor da renúncia é menor do que a dor da prisão. Montaigne dizia: somos ricos apenas daquilo que podemos perder sem nos quebrar. Essa é a essência do desapego. Tudo o que te controla te limita. Tudo o que você controla te fortalece. Então, escolha algo específico para deixar para trás nos próximos dias. Pode ser um sentimento negativo, como o medo ou a autocrítica. Um hábito prejudicial, como a procrastinação, o excesso de redes sociais ou qualquer outra coisa que silenciosamente esvazia seu potencial. Essa escolha não é sobre perder, é sobre recuperar espaço dentro de você. Observe como você cresce quando solta o que não te serve mais. Esse é o primeiro passo de uma mudança profunda. Aprender que você não precisa carregar tudo, que pode escolher o que fica e o que vai. Ao aceitar esse desafio de desapego material e emocional, você dá um passo sólido em direção à liberdade pessoal. Descobre que muitas coisas que pareciam indispensáveis eram apenas distrações disfarçadas e que aquilo que realmente te fortalece não pesa, não prende, não limita, expande. Treinar o autocontrole é treinar o domínio sobre suas emoções, seus impulsos e sua história interna. Então eu te pergunto, o que você escolhe deixar para trás? Qual será o seu primeiro passo rumo a uma vida mais livre, mais lúcida e mais consciente? Todo desapego é também um nascimento, o nascimento de alguém mais forte. Desafio 4. Quando tudo vira evolução, nenhum obstáculo te trava. Existe uma virada mental tão poderosa, tão profunda e tão rara, que só alguns poucos na história realmente aprenderam a viver. A capacidade de usar absolutamente tudo que acontece, o bom, o injusto, o inesperado e até o doloroso, como combustível para crescer. Não como frase bonita, mas como prática diária. Os estoicos chamavam isso de resiliência ativa. Não apenas suportar a vida, mas transformá-la por dentro. Não fugir dos fatos, mas reconfigurar o significado deles. Pense nisso. Todos os dias chegam coisas até você. Mensagens, humores, atrasos, desafios, opiniões, críticas, expectativas, imprevistos que você não pediu. E sem perceber, uma parte enorme da sua energia vai embora tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Mas existe outra forma de viver, uma forma estoica, uma forma forte, uma forma rara.
é quando você faz uma escolha madura e consciente. Tudo o que chegar até mim será convertido em progresso. Imagine uma roda d'água antiga girando ao lado de um rio. A água passa limpa ou turva, calma ou agitada. Não importa, ela bate nas pás, move o mecanismo e gera força. Você se torna essa roda. Nada é desperdiçado. Tudo vira movimento. Tudo vira avanço. Tudo vira força. Esse é o coração deste desafio. Talvez alguém fale com você de forma ríspida. Talvez um plano dê errado. Talvez um relacionamento não retribua o que você investiu. Talvez a vida te surpreenda com algo que te derruba por alguns minutos. Mas quando você escolhe transformar tudo em progresso, sua mente muda a pergunta: o que isso está me ensinando? O que isso revela sobre mim? O que agora eu preciso fortalecer? O que posso desenvolver a partir disso? Nada te diminui quando tudo te constrói. Marco Aurélio dizia: o fogo absorve qualquer coisa que é jogada nele e a transforma em chama. Essa é uma das metáforas mais poderosas do estoicismo. Seja fogo. Não importa o que joguem em você, você transforma. Não importa o que te atinja, você cresce. É aqui que começa o seu desafio. Nos próximos 30 dias, sempre que algo te irritar, te frustrar, te decepcionar ou te confundir, faça uma única pergunta: como isso pode me deixar melhor? Não mais duro, não mais fechado. Melhor, uma pessoa melhor. Se alguém te critica injustamente, você treina firmeza. Se alguém te provoca, você treina autocontrole. Se algo atrasa, você treina paciência. Se um plano falha, você treina adaptação. Se a vida te aperta, você treina resiliência. Nada é desperdício. Nada é inútil. Tudo é matéria-prima do seu progresso. E quanto mais você pratica isso, mais a vida deixa de te dominar e passa a te lapidar. Você para de buscar caminhos fáceis e passa a buscar força. Você para de esperar o dia perfeito e começa a enxergar perfeição no que o dia te oferece. É assim que alguém se torna inabalável, não fugindo do impacto, mas absorvendo a força dele. Nos próximos 30 dias, carregue essa mentalidade com você. Transforme irritações em paciência, ofensas em maturidade, incertezas em coragem, o inesperado em sabedoria. Porque a verdade é simples e profunda. Quando tudo se torna progresso, você se torna imparável. Desafio 5. Você evolui quando para de reclamar. A maioria de nós reclama sem perceber. Acordamos já reagindo ao mundo, ao trânsito, às pessoas, ao clima, aos preços, às pequenas frustrações, e isso vira um hábito tão automático que parece até normal. Mas observe com sinceridade. Como você se sente depois de reclamar? Melhor? Ou mais pesado, mais irritado, mais cansado? É aí que muitos percebem o problema. Reclamar não descarrega o peso, aumenta. Reclamar não libera tensão, espalha. Reclamar não resolve nada, só reforça aquilo que já estava errado. E essa é a parte mais dura de enxergar. Cada pequena reclamação parece inofensiva, mas juntas, elas drenam sua energia, tiram sua clareza e transformam o dia em um terreno muito mais difícil do que ele realmente é. Por isso aqui começa o desafio. Pelos próximos 30 dias, escolha não deixar a reclamação comandar suas palavras. Não é sobre engolir sentimentos, não é sobre fingir que está tudo bem, é sobre não entregar a sua voz ao impulso automático de criticar tudo à sua volta. Toda vez que você reclama, você dá poder ao problema. É como regar aquilo que você não quer que cresça. É como pisar na areia movediça. Quanto mais insiste na direção errada, mais preso se sente. E você sabe como é. Começa com uma reclamação pequena e quando percebe, já está reclamando do dia inteiro. Isso acontece porque tudo aquilo em que você foca cresce. Marco Aurélio dizia que nossa vida é colorida pelos nossos pensamentos.
e nossas palavras mostram essas cores. Às vezes, nem percebemos que estamos pensando de forma destrutiva, mas aquilo que falamos entrega exatamente o que está acontecendo dentro de nós. Então, vem a pergunta prática: como quebrar esse ciclo? Com algo simples. Escolha um objeto, uma pulseira, uma aliança, um elástico. Toda vez que perceber que está prestes a reclamar, mude esse objeto de lugar. Esse gesto pequeno te traz de volta para o presente, quebra o automático e te devolve a chance de escolher uma resposta melhor. Quando você para de reclamar, você começa a enxergar o que estava escondido, as pequenas alegrias, os detalhes que passam despercebidos quando a mente está presa ao que irrita. Surge uma leveza nova, a leveza que aparece quando você para de alimentar aquilo que te faz mal. É aqui que muitos entendem a verdade. Você tem muito mais controle sobre sua felicidade do que imagina. Reclamar planta sementes de negatividade, parar de reclamar planta sementes de gratidão. E isso muda o seu olhar. Se amanheceu chovendo, você aproveita o clima. Se o colega faz barulho, coloca algo que gosta para ouvir. Se os preços aumentaram, reorganiza hábitos em vez de se desgastar com o que não controla. Nada disso é sobre fingir que a vida é perfeita. É sobre escolher onde colocar sua energia. Cada palavra tem peso, cada palavra molda a sua experiência. E quando você reclama, você treina sua mente a procurar exatamente o que não quer. Se algo pode ser mudado, mude. Se não pode, mude sua atitude, mas não entregue sua paz à reclamação. Aceite esse desafio dos 30 dias. Ele não é teórico, é prático, real e transformador. Controlar suas palavras é o primeiro passo para controlar sua vida. Se fizer sentido para você, se comprometa agora, deixe nos comentários. Hoje eu quebro o ciclo da reclamação. Desafio 6. Sinta a gratidão no seu dia inteiro. Pense na capacidade extraordinária que você tem de pensar, sentir, desfrutar e amar. Porque é a partir dessa consciência simples que começa uma verdadeira jornada de gratidão, como ensinavam os grandes sábios estoicos. Marco Aurélio dizia que, ao acordar pela manhã, não deveríamos apenas lembrar da rotina que nos espera, mas do milagre que é simplesmente estar vivo, e ao respirar fundo, sentir a vida pulsando em cada parte do corpo, reconhecendo o privilégio imenso que é existir. Mas antes mesmo dessas palavras, existe algo ainda mais profundo. Perceber que nada do que você vive é garantido, que cada amanhecer é uma concessão da vida, não um direito automático, e quando isso realmente entra no seu coração, até o silêncio do começo do dia passa a parecer um presente que você quase havia esquecido de notar. É natural que, nos momentos de insatisfação ou dificuldade, a mente se prenda no que falta, no que dói, no que poderia ser diferente, e acabamos esquecendo de valorizar aquilo que um dia já foi sonho e hoje faz parte da nossa realidade. O cérebro se acostuma rápido, e aquilo que um dia pareceu milagre, quando repetido, se transforma em rotina. Por isso, este desafio de praticar uma gratidão profunda é tão necessário. Não é sobre dizer obrigado por educação, mas sobre sentir de verdade o valor do que sustenta sua vida todos os dias. Até aquilo que você nunca pediu, mas que mantém você de pé. O ar que entra e sai dos seus pulmões, o corpo que trabalha em silêncio, o fato simples e grandioso de você ter chegado até aqui. A palavra gratidão é muito usada, mas quase sempre de forma superficial, e é por isso que, neste desafio, você é convidado a ir além, a buscar em todas as áreas da sua vida motivos reais para agradecer, não para romantizar a existência, mas para lembrar que, mesmo entre dores e incertezas, sempre existe algo vivo e fiel ao seu lado. Desde os relacionamentos que te apoiam nos dias pesados, até as pequenas alegrias que iluminam sua rotina, tudo é oportunidade de gratidão.
inclusive aquilo que quase nunca reconhecemos. Seus próprios esforços, suas pequenas vitórias, suas batalhas silenciosas e o fato de que você continuou mesmo quando estava cansado demais para isso. Pense na simples alegria de uma xícara de café quente pela manhã. Esse momento, tantas vezes ignorado, pode ser fonte de gratidão quando você percebe o conforto e o acolhimento que ele te dá. Da mesma forma, uma conversa sincera com um amigo ou o apoio discreto de um colega de trabalho são sinais de luz que a vida coloca no seu caminho, mesmo quando você não está prestando atenção. Comece a olhar para a sua vida com esse foco, buscando esse sentimento dentro de você. A gratidão não é espontânea, ela é uma decisão diária de enxergar o que permanece mesmo quando o mundo muda. É uma forma de treinar a mente para voltar ao essencial. Nos próximos 30 dias, proponho que a gratidão faça parte da sua rotina. Comece agora. Comente neste vídeo algo pelo que você é grato, um motivo, por menor que pareça, que faz seu coração agradecer. Escrever isso não é apenas participar de um desafio, é reorganizar o seu olhar, é ensinar sua mente a perceber a luz mesmo nos dias difíceis. Com o tempo, essa prática fortalece sua presença, te ajuda a enxergar a vida com mais clareza e te aproxima de uma mente genuinamente estoica, firme por dentro, independentemente do que acontece lá fora. Como escreveu Cícero, a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras, porque quando você reconhece o que já tem, começa a viver com mais clareza, mais propósito e mais amor. Desafio 7. Tenha iniciativa. Iniciativa é a linha que separa quem só deseja de quem transforma. Pensar ajuda, querer é bonito, mas nada muda até que você se mova. A vida responde ao gesto, não à intenção. Imagine-se diante da própria história como quem observa um grande quebra-cabeça, percebendo que algumas peças você não controla, mas muitas outras dependem apenas das suas mãos. E é nelas que a sua força começa. Você talvez não controle onde mora, mas controla o modo como ocupa o lugar onde está. Um espaço pequeno pode virar abrigo, um espaço simples pode virar ordem, um espaço limitado pode virar lar, porque dignidade não nasce do cenário, nasce da atitude. Talvez você não tenha os melhores objetos, as melhores roupas, as melhores condições, mas sempre pode vestir postura, educação, respeito e confiança. A dignidade nunca depende do que você veste, depende de como você se porta. Há situações que você não pode mudar, como a doença de alguém que você ama, mas ainda assim, existe algo poderoso em suas mãos. Presença, cuidado, amor. Às vezes, isso é o que impede alguém de desmoronar por dentro. Se você é empreendedor e começou sem recursos, ainda assim pode entregar excelência, atenção e uma experiência que faz as pessoas se sentirem vistas. Mesmo com ingredientes simples, você pode cozinhar com capricho. Mesmo em ambientes difíceis, você pode ser íntegro, comprometido, profissional. Em qualquer cenário, existe sempre um ponto de ação que pertence só a você. E quando você age, algo muda. A adversidade deixa de ser obstáculo e vira solo fértil, onde sua força cresce. Tomar decisões firmes nunca é fácil. Exige coragem, responsabilidade, comprometimento. É como falar em público pela primeira vez, mudar de carreira, encerrar uma relação que já terminou por dentro. São esses momentos que expandem sua vida justamente porque tiram você da zona de conforto. Ao aceitar desafios, você fortalece algo que ninguém vê, mas todos sentem. Sua muralha interna. Ela se ergue pedra sobre pedra, com escolhas, ações, disciplina e verdade. E é essa estrutura que mantém você inteiro quando lá fora tudo desaba. Na vida, sempre haverá quem constrói e quem destrói. Pessoas que erguem seus valores como pilares e outras que, por medo ou ressentimento, corroem os próprios alicerces.
E é aqui que a sua iniciativa se torna decisiva. Você escolhe fortalecer sua cidadela interna ou deixá-la ruir por falta de ação. Essa escolha define destinos. Como disse Reinhold Niebuhr, a coragem é a forma mais elevada de maturidade. É a vontade de agir apesar do medo. E é exatamente isso que diferencia alguém com atitude. Agir não porque o medo desapareceu, mas porque existe um propósito maior que ele. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.